Pra mim, o bolo de cenoura precisa ser bem fofinho, uma massa bem úmida. Não é aquela massa embatumada que a gente vê por aí, pesada, sabe? É uma coisa mais leve, brigadeiro e uma coberturinha assim perfeita. Então, acho que hoje eu acertei na receita. Hoje nós vamos preparar esse clássico que é o bolo de cenoura, tão amado por todos, principalmente pelas crianças. Nós vamos começar descascando as cenouras, depois levando para um liquidificador. E junto às cenouras nós vamos acrescentar também os ovos, em seguida nós vamos colocar o óleo e o açúcar. E aí a gente vai bater bem. E eu vou te contar alguns truques e segredos que quase ninguém conta. A gente precisa bater bem essa cenoura, como se fosse um suquinho mesmo. Você vai triturar. Quando ele ficar bem líquido, aí sim nós vamos transferir para um outro bowl. Mas é muito necessário você bater bem. E eu bati por aproximadamente 8 minutinhos até ficar bem líquido mesmo. Agora nós vamos transferir para um outro bowl e aqui a gente acrescenta farinha. Por que a gente não bate isso tudo lá no liquidificador? Porque a gente não quer desenvolver o glúten dessa farinha, a gente quer fazer um bolo bem levinho, então a gente coloca aos poucos. Primeiro eu coloquei metade da farinha, misturo bem delicadamente, depois eu venho com o restante da farinha e mexo novamente. Não é aquele bolo para você ficar batendo muito, sabe? A gente só bate quando é pão. Quando a gente está fazendo um pão, a gente precisa bater muito porque a gente quer desenvolver o glúten. No bolo é o contrário. Você nunca bate muito um bolo porque a gente quer um bolo bem fofinho, tá? E aí, agora que já misturou tudo, é a hora de acrescentar o fermento e depois levar para assar. Enquanto o nosso bolo está lá no forno, nós vamos preparar o recheio. Muito simples, você vai precisar de leite condensado. Eu estou utilizando aqui cacau em pó porque eu gosto daquele brigadeiro bem amarguinho, não gosto de nada muito doce. Mas se você quiser, pode utilizar o chocolate 50% sem nenhum problema. Lembrando que ele vai ficar um pouquinho mais doce, tá bom? Aí a gente vai misturar bem, porque o cacau em pó, ele tem umas pelotinhas, então a gente precisa dissolver bem. Em seguida, eu acrescento o creme de leite e nessa receita também nós vamos utilizar o chocolate. Todo esse processo de misturar eu faço com o fogão ainda desligado. Agora sim eu liguei o fogão e quando começar a ferver eu vou acrescentar o chocolate picado. Assim que ele começar a engrossar, você vai passar a espátula no meio da panela e vai fazer esse caminho aí. Aqui eu já vou desligar o fogo porque já chegou no ponto que eu quero. Você não pode deixar muito firme e também não pode deixar um brigadeiro muito mole, porque senão ele vai escorrer. Mexa bastante com o fouet depois de pronto para dar um brilho aí, desfazer todos os gruminhos que ficarem. E agora sim a gente vai rechear o nosso bolo. E olha que massa linda! Depois de rechear, você vai fazer o corte do tamanho que você achar melhor. E aí você vai banhar com o chocolate. E se você não souber fazer a temperagem do chocolate, você pode utilizar a cobertura. Eu usei uma grade para banhar porque eu achei que ficou muito mais fácil e assim não fica aqueles farelinhos de bolo dentro da cobertura. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo da Sá!